Tem 3 semanas que nós estamos falando sobre destruindo as obras do diabo. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Hoje nós chegamos à nossa 4ª e última obra. E hoje eu quero falar com você sobre a obra da religiosidade. Entenda, quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vemos ele sempre favorecendo a obra da cruz. A obra da cruz é uma obra que literalmente veio para acabar, aniquilar, destruir com as obras do inferno. E eu disse da primeira semana sobre a obra da injustiça, sobre o erro, sobre quando nós vivemos o erro, fazemos o que é errado diante de Deus. E como consequência, depois que nós erramos, nós nos distanciamos. E aí foi a segunda obra que eu falei, sobre a obra do distanciamento. E quando eu falei sobre a obra do distanciamento, eu disse que é da vontade do inferno que você esteja isolado. E quando uma pessoa vive a injustiça, e logo após vai para a obra do distanciamento, essa obra do isolamento, essa obra de estar sozinho, ela começa a viver uma obra de desonra, aonde Deus, as pessoas são desonrados através da vida dessa pessoa. E Jesus atacou todas essas obras. Jesus falou sobre um povo que desonrava, Jesus falou sobre um povo distante, Jesus falou sobre um povo que pecava. Mas Jesus também falou muito sobre um povo religioso. Falou muito sobre uma religiosidade vivida por um povo. Porque entenda, queridos, quando nós falamos de religião, o original da palavra religião, a etimologia da palavra está ligado a religare ou a reeleger, ou tornar novamente para si. Religar, tornar novamente para si. Eu vou acabar pregando sem microfone, ô Senhor. Ora por mim, irmãos. Tá bom aí? Porque aqui em cima está horrível. Acho que eu vou pegar de baixo. Deixa eu ver. Amém. Tá nada. Tá horrível também. Então, irmãos, Jesus, então, quando esse conceito de religião está literalmente ligado a isso, a religar novamente. E entenda, esse conceito etimológico da palavra religião tem tudo a ver com o propósito da cruz. Porque o propósito da cruz é religar o relacionamento entre o homem e Deus. Religar um relacionamento que se havia perdido pelo pecado, porque como diz o profeta Isaías, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. E então o conceito da palavra está intimamente ligado a obra redentora da cruz, porque o pecado separa, mas Jesus nos aproxima. O pecado nos distancia, mas Jesus nos torna próximo. O pecado nos manda para longe de Deus, mas a obra redentora da cruz nos aproxima dele novamente, queridos. Só que entenda, e eu já falei isso para você, que Satanás, ele não cria nada, mas ele tenta deturpar aquilo que o Criador fez. E aí entenda, o inimigo então, ele traz, nesse conceito, ele traz uma distração e um engano, aonde nós mudamos um relacionamento de coração para um relacionamento de métodos e preceitos. Porque entenda, meu querido, a cruz do Calvário, Jesus não veio para fundamentar uma religião. Jesus não veio, irmãos, para fundamentar um sistema religioso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para restabelecer o relacionamento do homem
para com Deus. Entenda, não é sobre um método religioso, mas é sobre um relacionamento de coração. Não é sobre um método de carteirinha de igreja, mas é de corações conectados e rendidos uns aos outros. É sobre isso que Jesus está trabalhando. É sobre isso, queridos. Mas Satanás vem e deturpa. O que era para ser um relacionamento de coração para coração, agora vira uma vida vivida por métodos e preceitos humanos, antropocêntricos, quer dizer, o homem no centro. O homem é o centro, o homem é importante, e o religioso ou a religiosidade, ela vai literalmente tratar assim, desprezando o relacionamento com Deus e colocando o homem como um ser importante, trazendo a si uma obra de distração e de engano, porque a religiosidade é o cúmulo da distração e do engano do inferno. Sabe por quê? Porque você acha que está vivendo Jesus, mas não está experimentando o melhor dele. Porque entenda, amados, vir à igreja não significa que você está em relacionamento com Deus. Vir à igreja não faz você de um cara que tem relacionamento com Deus. Estar próximo a um relacionamento não faz com que você tenha um relacionamento. Porque tem muitas pessoas, queridos, que estão vivendo suas religiões. E tem muitos crentes, já falo isso até de forma muito direta para nós crentes. Tem muitos crentes que substituíram o relacionamento com Jesus por um método religioso, por um método de religião, e já não aproveitam mais das bênçãos do relacionamento. Às vezes, e por muitas vezes, a humanidade prefere mais uma religião com dogmas, com métodos, com rituais, do que algo simples, como um coração se relacionando com outro coração. E o inimigo das nossas almas, sabendo disso, o que ele faz? Não pode ser simples. Amados, reparem, Jesus nunca fundamentou métodos religiosos. Deus nunca deu métodos religiosos. Repare, no início da criação diz que o Deus Todo-Poderoso descia para bater um papo com Adão e falava com Adão na viração da tarde. Batia um papo com Adão e Eva. Moisés, quando queria encontrar o Senhor, diz a palavra que ele fazia uma tenda do lado de fora do arraial. E ele chamava essa tenda da tenda do encontro. Porque era a tenda que ele encontrava Deus. Era a tenda em que o coração dele batia com o coração do Criador. Era a tenda aonde não tinha ali métodos, não tinha preceitos, não tinha regras, não tinha liturgia. Só tinham dois corações se entregando em um relacionamento autêntico de amizade, de companheirismo, de vida e de amor. No entanto que Jesus chega e fala: eu já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês, de brother, de amigão do coração. Mas às vezes as pessoas se contentam com os métodos e esquecem da presença. Às vezes as pessoas querem os métodos e esquecem a presença. Aonde está, irmãos, escrito que tem que ser 3 hinos, depois de 3 hinos o ofertório, depois do ofertório os avisos com o Alain tentando chamar a sua atenção, e aí o pastor entra pregando, e depois tem um momento final. Aí nesse momento Deus opera.
Às vezes a gente faz a seguinte coisa: Deus quer operar. Não, Deus, calma aí. Agora está no momento do ofertório. O Senhor é só no final, Jesus. Queremos encontrar Deus pelos métodos, mas Deus não está preocupado em se revelar a nós pelos métodos. Deus está preocupado em se revelar a nós pelo coração. Deus está preocupado, Deus está querendo, Deus está desejoso, Deus está ansioso, podemos assim dizer, para se mostrar a nós em relacionamento, porque Ele mesmo diz: olha, chame por mim, clame por mim, fale comigo e eu vou te revelar coisas que você não sabe. Olha, aqui tem coisas que você não conhece, vamos viver juntos. Mas o inferno vem e fala para você: você precisa estar moldado numa religião. Não é sobre métodos, é sobre relacionamento. E eu quero trazer para você nessa noite algumas marcas, quando estamos vivendo esse engano do inferno. E às vezes nós estamos entrando por esse engano e nem percebemos. E eu quero te trazer algumas marcas para que você possa, em nome de Jesus, identificar isso na sua vida. E você possa, literalmente, experimentar mais e mais da presença dEle. E em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra profética sobre esse local nessa hora. Todo espírito do engano que tenta manter corações presos em tradicionalismos, em religiões, em métodos e em preceitos humanos, seja por terra em nome de Jesus. Mas que todo espírito do engano caia, para que o espírito da revelação do Senhor Jesus seja manifesto sobre as nossas vidas e possamos conhecer ainda mais do Senhor e do seu amor e do seu poder. Em nome de Jesus. E primeira marca, algumas marcas quando você vive um processo religioso, e a primeira marca é que o religioso, ele peca debaixo do manto da religião. O engano, a obra do engano é tanta, que há pessoas que acham que tem um relacionamento com Deus, mas é normal desonrar as pessoas, é normal estar isolado e não querer comunhão com os irmãos, é natural e é até aceitável pecar diante do Todo-Poderoso. E ainda conseguem pecar, achando que estão agradando a Deus. Irmãos, os homens religiosos dessa época tentaram matar o inocente, mataram o inocente e tramaram para matar Jesus. E no mesmo momento em que eles estavam tramando para matar Jesus, eles estavam correndo para viver o Shabá e comer a Páscoa. Eles pecam para matar o inocente, mas eles não estão preocupados com isso, porque agora nós vamos comer da Páscoa e nós vamos celebrar o sábado. Queridos, quantos desonram o altar do Senhor, quantos desonram o nome de Deus e não têm temor pelas coisas do Senhor e pecam sob o manto da religião, achando que são homens e mulheres imunes, porque às vezes têm um título, às vezes têm algo, mas estão perdidos na sua religiosidade, estão perdidos e sendo enganados pelo inferno. Um dia eu conversando com uma pessoa dessa igreja, e ela me falando sobre um pastor que ela conhecia, e ela falou: pastor, como pode esse povo subir no altar com cara de santo e está fazendo essas coisas por detrás? Eu falei: isso é a gravidade da religiosidade. Porque às vezes a gente fala que os irmãos são religiosos, porque às vezes um é tradicional e o outro é renovado, porque um corta o cabelo e o outro não corta,
Irmãos, isso não é religiosidade, isso é método de vida. Eles escolheram viver esses usos e costumes, louvado seja Deus. Nós não temos esse uso e costume aqui na igreja. Respeitamos quem vive esse usos e costumes, mas nós não fazemos aqui sim. Se eu encostar na perna da pastora e for mais cabeluda do que a minha, Deus me defenda. Não dá. Para mim não dá, irmãos. Mas isso não tem a ver com preceitos e princípios do Senhor. Isso tem a ver com usos e costumes humanos. Então nós respeitamos os irmãos. Eles não são menos irmãos ou menos santos do que a gente, ou nós não somos melhores do que eles porque nós vivemos isso. Não, irmãos. Isso é porque temos igrejas tradicionais e igrejas renovadas. São métodos de ser igreja. Mas o religioso, irmãos, ele perverte o princípio para pecar debaixo da graça e dizer que a graça vai o perdoar. Mas Hebreus diz que não resta para esse tipo de homem, não resta mais nada, nenhuma expectativa, a não ser um ardor de fogo que arde no inferno. Porque são homens que pecam debaixo do manto da religião e acham que estão perdoados no Senhor. Ou discriminam outros porque não fazem igual e porque não vivem igual. Filipenses 3,18, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu já dizia e digo, e agora eu digo chorando, que esses são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre. Eles pensam naquilo que eles desejam, e a glória que eles têm, eles deveriam se envergonhar, visto que eles só pensam nas coisas da terra. Amados, entenda, não é o pecado do mundo que afeta a igreja. Escuta, não é o pecado do mundo, dos de fora, que afeta a igreja. Não, sabe o que afeta a igreja? É o pecado dos de dentro. É o pecado da igreja que não transforma o mundo. É o pecado da igreja que não permite que Jesus Cristo mude a sua história para mudar a história do mundo. Nós estamos preocupados com o pecado de fora. Nós deveríamos estar preocupados com os pecados de dentro, porque o julgamento do Senhor vai começar pela sua casa. Eu sei que não dá para dar glória a Deus nessa hora, né? É difícil, né? Mas não liga não. Daqui a pouco tem mais. Não é o pecado do mundo que afeta a igreja não, irmãos. É o pecado dos religiosos que pecam debaixo do manto da religião que os protege, e eles acham que eles são perdoáveis. Pastor, mas se eles se arrependerem? Aí sim, porque o evangelho de Jesus é para todos que se arrependam. Mas se eles não se arrependerem, não há expectativa para a vida deles. Porque a segunda característica do religioso, ele tem a aparência de salvo, mas ele não vive como salvo. 2 Timóteo 3:1-5 diz, escuta esse texto. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratos e profanos, não terão afeição e nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é correto, o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão os prazeres mais do que amam a Deus. Eles serão, esse tipo de gente, eles serão religiosos apenas
na aparência, mas vão rejeitar o poder capaz de transformar e dar uma verdadeira devoção de coração a eles. E o apóstolo Paulo, falando a seu filho Timóteo, ele diz claramente: desse tipo de gente, afasta-te. Afasta-te. São pessoas que têm cara de crente, mas negam a eficácia da salvação. É o cúmulo de ser religioso. É o cúmulo de ser religioso. E hoje que a gente tem os evangélicos não praticantes. Meu Deus. Misericórdia. É a mesma coisa que falar que está casado. Eu sou casado não praticante. Como assim? Apesar que tem uns casados por aí que não é praticante, né? Ô Senhor, abre parênteses aqui, liberta eles, Jesus. Pratica, minha irmã, em nome de Jesus. Tem uns homens aí que até sorriram, mas tu também precisa praticar, macho. Aleluia! Vamos voltar para a mensagem. Então entenda, irmãos. Uns caras que falam que eu sou evangélico, não praticante, eu gosto da igreja. Vivo com carinha de crente. Essas pessoas, esses religiosos, eles distanciam os outros do relacionamento com Deus e colocam fardos que eles mesmos não conseguem carregar. Colocam fardos que ele mesmo não consegue tocar um dedo para carregar. Diz, é da geração do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu já disse isso aqui, queridos. Se você estiver diante de um líder, se você estiver diante de uma pessoa que é crente, se você estiver diante de um filho que diz ser filho de Deus, e ele olha para você e diz, não olha para mim não, olha para Jesus, você está diante de um mau caráter, de um filho do diabo, porque ele está dando desculpa para continuar vivendo os erros dele, queridos. Sabe por quê? O mundo precisa olhar para nós, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra, disse Jesus. Se não for para ser assim, queridos, que tipo de cristianismo é o que estamos vivendo? Se for para ser, chegar e falar, não, isso aqui não cabe na religião. Irmãos, eu conheci um pastor que ele impedia de determinadas coisas acontecerem na igreja. Já impediu até músicas. E falou, essas músicas vão trazer conotação sexual para dentro da igreja. E era música que falava de Jesus e do amado e da pessoa. Não tinha nada de sexual. Não pode. Não pode. Mas esse mesmo pastor não se importava de ter casos extraconjugais. Sabe por quê? Porque eles não têm, os religiosos não têm relacionamento com Jesus e não querem que eu e você tenhamos. Que aflição os espera, diz Jesus. É Jesus que está falando, irmão, sou eu não. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, mas vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Ah, queridos, você que está me ouvindo aqui nessa noite, talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, e talvez como algumas dessas pessoas que hoje já estão aqui em família. Eu tenho pessoas que estão aqui hoje, que fazem parte da Indizas, que foram feridas por religiosos e falaram, eu nunca mais coloco um pé numa igreja. Tem gente que está sentada aqui, irmãos, depois você pode perguntar o testemunho e falar, eu nunca mais coloco o pé numa igreja. E a obra do amor de Jesus a atraiu, e o Senhor tratou no coração dela. E hoje está vivendo milagres, porque se permitiu ser amada por Jesus e não ser ferida pela religião. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus,
Eu quero literalmente, você que foi ferido, eu quero pedir perdão a você que foi ferido, porque talvez você confiava num líder, e você achava e via nele o reflexo de Deus, mas ele te decepcionou, porque ele era um religioso, e isso feriu teu coração. Talvez você esperasse dele uma palavra, mas ele não te deu uma palavra e não te permitiu entrar no céu. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, como sacerdote nessa noite sobre a sua vida, eu quero pedir perdão a você por isso e dizer a você que a igreja de Jesus e Jesus não tem parte com esse cara. Ele não tem parte com isso. Jesus não tem parte com isso, em nome de Jesus. Jesus não tem parte com isso. Não atribua culpa a quem é inocente. Não atribua culpa a quem morreu na cruz para salvar você e o religioso, mas ele desprezou a obra da cruz. Não despreze você por causa da ferida que fizeram no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceira característica do religioso: ele converte o procedimento, mas não converte o coração. Presta atenção numa coisa: muda às vezes até um jeitinho, muda às vezes até uma coisinha ou outra, porque alguém está impondo, mas acaba que, como diz o texto de Apocalipse, a porca lavada retorna para a lama e o cão volta para o vômito. Porque acaba que volta, porque converte os procedimentos, mas não converte o coração. Mas Joel, capítulo de número 2, verso de número 13, diz: olha, rasguem o coração e não as vestes. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está falando literalmente: olha, não vá por um método, não vá por uma forma religiosa, não, mas rasgue verdadeiramente seu coração e se arrependa em relacionamento verdadeiro. Mas uma coisa eu também tenho certeza, e como diz a pastora Késia, ninguém vive de máscara todo o tempo. Em algum momento, a máscara do religioso cai, e ele mostra de fato quem ele é. Por isso que, se você conhece alguém há anos, e essa pessoa nunca deu escândalo, nunca te deu motivo para duvidar, nunca fez nada, queridos, gruda nesse coração, porque é um coração que está te dando marcas de verdadeiro arrependimento e que não está fazendo tipo, mas é o que é. Cuidado com pessoas que te apresentam algo, mas depois de um tempo muda. E eu costumo sempre dizer: se você quer pedir algo ao Senhor, escuta, se você quer pedir algo para você ser extremamente abençoado, eu quero que você coloque no topo da sua lista. Você vai falar assim: Jesus, me dá discernimento de espírito. Esse precisa ser o seu pedido, sabe por quê? Porque Satanás tem infiltrado os seus, Satanás tem trazido os seus para trazer maldade e falar ao coração de pessoas e destruir pessoas. Cuidado, não aceite, jogue fora, abra mão. Quarta característica do religioso: ele confia no seu próprio esforço. Ele confia no seu próprio esforço. Entenda uma coisa: hábitos de procedimentos bons não opera, escuta, hábitos de procedimentos bons não opera no relacionamento com Deus, mas o relacionamento com Deus me leva aos bons procedimentos, queridos. E aí o religioso morre quando ele escuta, mas a gente vence a religião com a palavra, e a palavra diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que nenhum religioso bata no peito e diga: eu estou sendo salvo pelas minhas obras.
não é pelas obras, é pelo relacionamento, é por estar junto, é por viver junto, é por estar conectado. E aí tem religiosos que confiam no seu próprio esforço e se orgulham da sua soberba de santidade, porque acham que são mais santos do que os outros, porque entendem mais da Bíblia do que os outros, porque têm mais tempo de crente do que os outros, confiam no seu próprio esforço, confiam nas suas próprias características, confiam no que eles têm, e quando eles fazem isso, eles destroem um pressuposto básico do cristianismo, que é: nós não temos justiça própria, a nossa justiça vem de Jesus, é Ele que nos justifica, a obra redentora da cruz é suficiente. A obra redentora da cruz é suficiente. Ah, pastor, então eu agora me converti, então eu vou enfiar o pé na jaca. Não, não é isso, sabe por quê? Porque o amor de Cristo me constrange a viver um novo tempo com Ele, queridos. Não é sobre isso, sabe por quê? Porque quando eu estou em relacionamento com Jesus, e estar em relacionamento com Ele me leva a novidade de vida, e o pecado que eu vivi agora eu não vivo mais. Por isso que eu não tenho bons procedimentos para ter um relacionamento. Eu tenho um relacionamento que gera em mim bons procedimentos. E aí tem crentes que se orgulham porque eu jejuo, eu oro, e se orgulham da sua religiosidade, e se orgulham de tudo aquilo que receberam durante a sua vida. Ah, meu amado, a palavra de Deus diz assim: se orgulha o homem? Se orgulha o homem? Não. Se por um acaso se orgulhar, se orgulha de me conhecer e ter um relacionamento comigo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tem alguns talvez como Paulo, tem coisas para se orgulhar. Filipenses capítulo de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, se for por método religioso, eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, e com zelo, como fariseu zeloso. Segundo a lei fui fariseu, e zeloso e perseguidor da igreja, diz o apóstolo Paulo. Se tem alguém que tem alguma coisa para se orgulhar, diz o apóstolo Paulo, pensou eu posso me orgulhar. Eu sou irrepreensível em todos os métodos religiosos, diz o apóstolo Paulo. Mas ele diz assim: mas tudo isso, toda essa parafernália religiosa e toda essa situação em que eu me orgulho, eu considerei como perca, contanto que eu ganhe a Cristo Jesus, o meu Senhor. Você não tem nada, eu não tenho nada. Tudo que temos veio dele, tudo que recebemos dele, e é para ele, Maldito é o homem que confia nos homens e que faz a sua humanidade mortal a sua força, e cujo coração se afasta do Senhor. Cuidado, não confie no seu próprio esforço, nem mesmo no seu esforço espiritual. Como assim, pastor? Sim, porque tem uns religiosos espirituais, eles se orgulham, são renovados, são pentecostais, são avivados, o termo que você queira usar, queridos, mas vivem uma espiritualidade que não vive um relacionamento, vive uma espiritualidade e se orgulha dessa espiritualidade.
E às vezes chega e fala: não, Jesus, hoje é o meu devocional, é contigo. E o Jesus está falando: ei, eu não quero o teu devocional, eu quero que você se levante e vá lá pedir perdão e perdoar o seu irmão, porque para mim é muito mais importante o teu relacionamento com o teu irmão do que um tempo de devocional. Pastor, como assim? O senhor está pregando contra devocional? Não, não estou pregando contra devocional, eu estou pregando que você faça a vontade de Deus e não a sua. Sabe por quê? Porque quando você faz a vontade de Deus, não a sua, você vai fazer o devocional, mas vai lembrar que tem que amar o irmãozinho também. Você vai vir na igreja, vai entregar o seu dízimo e a sua oferta, mas vai lembrar que você precisa perdoar e ser perdoado. Vai entregar a sua adoração, mas vai lembrar que acima de tudo você precisa entregar o seu coração por completo. Não confie nos seus conceitos, não confie nos seus esforços. Jesus está falando para a gente nessa noite: ei, os conceitos que vocês receberam não são tão importantes quanto o relacionamento que eu e você temos. E aí nós temos religiosos que se orgulham do que já conheceram e do que já viveram. E aí tem a audácia de colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: ei, Senhor, o Senhor precisa operar entre aqui e ali. E aí Jesus faz algo diferente. E aí fala: ei, calma aí, isso aqui não está no meu script religioso que eu recebi de tradições dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Irmãos, eu não estou pregando aqui contrário às tradições passadas, não é isso, queridos, mas eu estou querendo te mostrar que Deus é muito grande para caber dentro de uma caixinha chamada religião, e Ele tem muito mais coisa para nos revelar, crentes. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei. Vou te anunciar coisas que você não sabe. Vou te dar coisas que você não viveu. Eu fico imaginando Moisés, irmãos. Moisés nada, Abraão. Moisés veio se meter na mensagem. Fico imaginando Abraão, irmãos. O Senhor falando para Abraão: ei, bonito, pega teu filho, teu único filho, sobe na montanha e sacrifica ele, mata ele. Crente, isso não é de Deus. Fico imaginando Abraão falando, o Abraão religioso, tá? Abraão religioso. Isso não é de Deus, porque historicamente e teologicamente Deus não aceita sacrifício infantil. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é coisa da minha cabeça, coisa que alguém está falando, coisa que alguém está vivendo, coisa que alguém está inventando. É assim que acontece, crente? Sim ou não, irmãos? Não, quem falou assim não. Não é assim não, querido. Ô Senhor, está aí, crente? Vai ler a Bíblia. Não é assim que acontece, não. Sabe como é que acontece? Abraão, o Senhor Deus diz: vai e mata teu filho. Sabe o que Abraão vai e faz? Ele pega um menino e vai. Aí você vira para mim e fala: pastor, mas será que ele ia sacrificar? Não, ele não ia sacrificar, sabe por quê? Porque ele não conhecia Jesus por um método religioso, ele conhecia por um relacionamento, e ele sabia que ia ter coisa diferente acontecendo ali. Não era por uma religião, irmãos. Não era, crente. Não era porque ele sabia das tradições, não. É porque ele tinha relacionamento e ele sabia que Deus não trai as suas convicções. E se Deus falou, eu posso viver porque tem coisa boa vindo por aí. Tenha convicção do seu relacionamento. Tenha convicção do seu relacionamento, sabe por quê? Porque Deus vai tirar você da sua programação, e você precisa lembrar que Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele opera em mim e você. Amados, oh Jesus, faz esse povo entender, Senhor Deus, o que o Senhor quer.
Faz, Senhor Deus, entender que não é sobre uma religião, mas é sobre relacionamento, Jesus. É sobre estar contigo e entender que o Senhor se revela a nós, além do que nós ouvimos ou pensamos. Entenda, não é sobre relacionamentos. Não, aliás, não é sobre religião. É sobre relacionamentos. Não é sobre métodos. Não é sobre métodos, mas é sobre arder no coração. E quinta e última característica: o religioso faz sempre com que o eu volte à tona. Já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Só que no relacionamento do fariseu, o eu volta à tona, porque o religioso, ele quer a glória para si e não para Jesus. O religioso quer a glória para si e não para Jesus. E aí a gente fecha a obra do inferno. Sabe por quê? Porque se Satanás conseguir fazer com que você viva em injustiça, viva sozinho, esteja em desonra e seja ainda assim, continue sendo um religioso, ele faz com que você se torne como ele, porque ele que quer a glória para ele e não para Jesus. Esse foi o pecado. Esse foi o pecado de Satanás, querer a glória para ele. Queridos, não acredite numa religião que não pensa em pessoas, num evangelho que só abençoa você e só promove você. Isso é um evangelho corrompido, um evangelho que só se anuncia a mim, um evangelho que só diz de mim, um evangelho que diz eu. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque como nós lemos em Filipenses, o Deus deles é o próprio ventre, a própria vontade. 2 Timóteo, eles estão cheios de si. E como diz Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 5, esses caras, eles fazem tudo para se exibir. Eles usam nos braços filactérios mais largos de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra na sinagoga, e gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças, e são chamados de rabi. Pastor, eu não sei nem o que é filactério. Eu vou te explicar. Os judeus, eles tinham como costume de ter uma caixinha feita de couro com uma fita também de couro completa, e essa caixinha carregava dentro dela os mandamentos de Deus, a lei de Deus, trechos e partes e alguns mandamentos da Torá. E eles se orgulhavam de carregar aquilo porque dizer que estão carregando a lei de Deus. Só que os fariseus, eles faziam o que? Eles botavam caixinhas maiores, filactérios maiores, para dizer: eu tenho mais, eu conheço mais, eu sei mais. Irmãos, hoje em dia já não tem nem tanto, mas na minha época, os crentes queriam mostrar que eles eram mais santos que os outros, porque usavam uma Bíblia desse tamanho. Quanto maior a Bíblia, mais crente era. Irmãos, a CPAD inventou uma Bíblia de estudo pentecostal, que é assim, que é literalmente estudo para ficar em casa. Mas aí tinha uns que faziam, não tem nem nada aqui para fazer, fazia questão de levar aquilo para a igreja, irmãos. Era quase que uma musculação. A gente brinca, mas quantos de nós não começa a fazer filactérios? Quantos de nós não começam a exibir franjas e começam a achar que são maiores, para que a glória seja nossa? Mas a glória nunca é nossa.
A glória sempre é de Deus, a honra sempre é para Jesus, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, para todos sempre, 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 a Ele somente a glória somente é de Deus, a glória não é minha, a glória não é sua, a glória não é da Indizas, a glória não é da Assembleia, da Metodista, da Presbiteriana, da Deus e Amor. A glória não é de nenhum desses movimentos, nem worship e nem movimentos tradicionais. A glória é sempre de Yeshua, o Todo-Poderoso, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o desejados das nações. A Ele seja a glória, o louvor para todo sempre. Não é sobre mim, é sobre Ele, queridos. Não é sobre eu, sobre você, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Não tenha glória para si, não tenha um relacionamento com você, mas tenha um relacionamento com Deus. Não tenha uma religião, não tenha uma religião, tenha um relacionamento. E é para isso que vivemos, queridos, presta atenção, é para isso que vivemos. Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu para um relacionamento. E quanto mais eu estou com Ele, menos eu me pareço comigo. Menos eu me pareço comigo. Ao contrário da religiosidade, relacionamento é comunhão. Ao contrário da religiosidade, que é só eu. Relacionamento não é o que nós fazemos ou o que deixamos de fazer. Porque muitos estão preocupados com o que fazem ou o que deixam de fazer para Jesus. Não é isso, não é sobre isso. É sobre ter relacionamento e estar apaixonado por Ele, para que todos os dias Jesus seja o alvo do teu dia e não um encontro de final de semana. É sobre estar apaixonado por Ele. E quando alguém falar de Jesus para você, os seus olhos brilharem, porque você diz: esse é o meu amado, Ele é meu e eu sou dele. Ele é meu e eu sou dele. É os teus olhos brilharem por Jesus. É os teus olhos brilharem por Jesus. Eu sou teu e Ele é meu. E eu termino com um dos versículos que eu talvez mais gosto da Bíblia, depois de Gálatas 2:20. Que está em Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade ou a benevolência ou a bondade, e andes humildemente com teu Deus. Talvez você vire para mim e fale assim: pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Está aí, que você viva a justiça, viva o que é correto, ame a bondade e a benignidade, a benevolência. Quer dizer, você só consegue ser bondoso para com o outro, para com teu irmão. Tenha relacionamento, viva em comunhão e dê a Ele honra, e andes em relacionamento humilde com o teu Deus. Não é ande em uma religião com o teu Deus, mas ande humildemente com o teu Deus em relacionamento, aonde Jesus está contigo todo dia, na hora que você está na fila do banco, na hora que você está no ônibus, no carro, no trabalho, na hora que você está em casa, na hora que você está no hospital, na hora que você está na reserva da graça e está pronto a pecar, e você vira e fala: ei papai, me ajuda aqui porque o negócio está estreito. Mas sabe só quem pede ajuda? Quem é humilde para reconhecer
que não é suficiente. Só pede ajuda quem é humilde para reconhecer que não é suficiente. E se assim você fizer, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a tua vida, porque a bênção reservada para aqueles que vivem em amor, em graça, em lealdade. Há bênçãos reservadas para quem vive a justiça, anda em comunhão, vive cultura de honra e tem um relacionamento autêntico com Deus. Há bênçãos reservadas para você, crente, se assim você desejar, porque a presença do Senhor, a abundância de alegria e a abundância de receber da parte dele, porque Ele é Deus bom e generoso e Ele tem o desejo de abençoar o seu povo. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.